Olá pessoal, me chamo Ailton e vou falar sobre a parte da nossa aplicação na Randit, que é aluguel de ferramentas. Então a gente tem aqui os nossos usuários, essa é a nossa aplicação. Nossa aplicação ela está na AWS no S3, parte de website. Então esse aqui é o nosso site. E o usuário faz uma autenticação no domínio. Então o domínio responde a autenticação. Esse domínio aqui é uma EC2, então é uma máquina, se não me engano, acho que com 2 GB de memória, uma máquina bem pequena. E hoje a gente está usando só a nossa API para fazer autenticação, mas a ideia é a gente migrar para o Firebase e deixar todo esse gerenciamento de login com o Firebase. A gente tem também os buckets no S3, que é a ideia de guardar imagens de produtos, documentos de empresa, que é contrato social, e comprovantes de pagamentos. Então toda a parte de arquivos a gente vai gravar aqui nos buckets do S3. O nosso banco de dados hoje é um MySQL, a gente está usando aqui. E a ideia de um registro, por exemplo, o usuário vem, acessa a nossa plataforma, faz o registro e no nosso back-end, que é o domínio, ele envia para uma API, essa API envia para a fila, que é para enviar e-mail, aciona uma lambda de enviar e-mail. Então hoje, como não consegue acessar direto uma fila, ou se a gente tiver muitas requisições simultaneamente, então quando o domínio envia para a API, ele não aguarda uma resposta, ele só espera conseguir enviar, conseguir e acabou. Ele não precisa separar processamento para enviar e-mail, então ele envia para uma API, a API envia para a fila e a fila armazena todos os dados aqui até enviar, então ela processa um por um. E aqui é interessante que a gente já consegue ter uma previsão de quanto a gente gastaria com essa aplicação, então hoje a gente está rodando em $15 mensais, né? Que a gente precisa. Explicando bem aqui cada passo um por um, a gente tem a nossa API Gateway. Então a nossa API Gateway ela é enviada para essa URL e, como eu falei, a gente não implantamos ainda a fila. Então ela está acionando direto a API e a API aciona direto a Lambda. Então a gente, por meio do post aqui, então essa aqui é a nossa fila que a gente já criou, mas a gente ainda não implantou ela. Aqui a gente tem a Lambda, então você vê que a Lambda é acionada por uma API Gateway. Então a gente tem aqui todo o código da nossa Lambda, como funciona. Essa parte de enviar e-mail, mas essa parte que o Diogo explica. Então essa aqui é a nossa Lambda, é aqui que é enviado o e-mail. A gente tem os 3 buckets por enquanto. É o nosso portal, então essa aqui é a nossa aplicação que está rodando hoje. A gente tem um só para guardar imagens de produtos. Vamos fazer uma para guardar só arquivos de comprovantes e arquivos de contratos, né, contratos das empresas. E temos aqui o nosso ambiente de homologação. A gente ainda está fazendo uns testes, mas esse aqui é a nossa homologação. E basicamente é isso. Vou deixar aqui com o pessoal que eles vão explicar mais como funciona cada parte. Sou Victor Santos, vou estar falando um pouco sobre a persistência de dados e o banco de dados que nós escolhemos para estar atuando nesse projeto é o MySQL. Estarei fazendo alguns selects que está mostrando algumas das tabelas que até o momento foram criadas e segmentadas. A ideia inicial é que nós venhamos trabalhar com aluguéis de equipamentos, ferramentas para construção civil, casa e jardim, mas já pensando em algo escalável futuramente, nós também pretendemos seguir outros segmentos, né, como esporte e lazer, som, não apenas nos limitarmos a aluguéis de ferramentas, né, de equipamentos. O banco ele já vai trazer algumas tabelas que já vêm previamente, já estão cadastradas. Nesse momento eu quero pesquisar sobre os departamentos, né, que hoje nós possuímos.
Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos atuar fortemente é a construção civil e casa e jardim. Tá? Tô fazendo também de produto. Que a gente procurou a nossa ideia é a gente poder fazer um filtro bem sólido para que o cliente ele venha ser assertivo naquilo que ele procura, né? Então a gente vai ter aqui o nome, a gente vai procurar trabalhar com as características, descrição. Já pensando também na melhor maneira de estar refinando, né, esse filtro, nós estamos procurando tá realizando dessa forma. Deixa eu ver aqui por categoria também. Tá falando também sobre marca. Então esse foi um pouco sobre a persistência de dados da plataforma Renit. Olá, eu sou o João e estarei apresentando sobre como funciona o nosso back-end. Aqui do lado a gente tem o arquivozinho min, que é comum em qualquer aplicação Python. Aqui eu só tenho 3 chamadas. A chamada do aplicativo em si, que é a aplicação em Flask, e tenho a criação do nosso environment, as variáveis de ambiente. Aqui dentro eu tenho a separação do que são dados do servidor, quando eu for habilitar o servidor, a porta que ele vai ficar exposta, as informações básicas as informações de quando eu for subir o servidor. E aqui também tem as informações de banco, né? A string de conexão, usuário, senha, porta, todas essas informações vão nesse arquivozinho de environment. Caso eu precise fazer o controle do que é produção e homologação, eu faço por esse arquivo. Aqui eu tenho alguns métodos de ajuda, de helpers, né, que me ajudam a ter noção sobre a estrutura de pastas internas do meu servidor. Caso eu precise processar algum tipo de arquivo que foi mandado por upload ou qualquer coisa desse tipo. A nossa aplicação ela foi dividida em camadas, né? É uma estrutura comum em sistemas que são orientados a objetos, e aqui eu tenho um controle de estruturas de negócio, né? Aqui a gente tem a aplicação onde vão ser as nossas APIs, a estrutura de Business Rules, é aqui que a gente vai fazer processamento de dados, é aqui que a gente vai fazer a questão de chamada de APIs externas, o processamento de pagamento vai ser feito todo nessa camada de BL. Por enquanto, como a gente ainda está com o MVP, não tem muitas funções que a gente necessita disso, então essa camada ainda vai ser alimentada. A camada DAO, que seria a camada de acesso a dados, né? Nela que a gente vai ter as DAOs, a gente vai ter as entidades e vai ter as DTOs. O que seriam as DAOs da entidade e DTO? Uma entidade, aqui, é um mapeamento de uma classe que vai representar uma tabela do banco de dados. A gente utiliza aqui uma ORM chamada PIWI. Ela tem capacidade de fazer comunicação com o MySQL, Postgres e SQLite, uma infinidade de plugins ela tem. Aqui a gente coloca todos os campos que estão estabelecidos lá no banco de dados, a gente seta qual é a tabela do banco de dados que ela vai referenciar e qual é a tipagem dela. Por exemplo, a gente tem uma foreign key, a gente tem char field, que representaria um varchar, e assim por diante. É dessa forma que a gente faz o mapeamento. A gente tem as DTOs. Uma DTO, ela é basicamente uma estrutura parecida com a da entidade, só que sem vínculo com o banco de dados. Esse tipo de estrutura ela é utilizada para a gente conseguir fazer o tráfego de dados entre as camadas em si. A gente primeiro pega do banco através da entidade, alimenta a DTO, faz o processamento da DTO e joga isso para a entidade e persiste no banco. Geralmente é esse fluxo que a gente utiliza para esse tipo de objeto, para esse tipo de classe aqui, DTO. E a Data Access. Aqui é onde estão todos os nossos métodos que vão fazer as operações do banco em si. Eles que vão gerenciar a conexão e eles que vão fazer cadastro, update, listagem e o delete de cada um
cada uma das entidades. Basicamente todas as DAOs têm a mesma estrutura, não foge muito o padrão. Esse esquema de filtros aqui é o que eu utilizo para conseguir fazer um filtro por campos de cada tabela. Ela ajuda a ter um pouco mais de flexibilidade na hora de fazer filtros. Por fim, a gente tem a camada de aplicativo, a camada app. É aqui que a gente deixa nossas APIs. A gente tem a classe Startup, que é aquela classe que me retorna uma instância, né? A gente cria uma instância do aplicativo através dela. E aqui é onde a gente registra as nossas APIs. No Flask existem dois modos de fazer um registro de API, sendo ele por blueprint ou por uma classe, que eu particularmente prefiro utilizar. Se a gente entra aqui, a gente tem uma classe criada e através dela a gente tem os métodos, get, post, delete, put. E aqui basicamente o que eu faço é receber uma instância da DAO para conseguir fazer as operações. E aqui eu também trato o retorno. Esse retorno é através de um default response, DTO. Ele serve para mim padronizar o tipo de retorno, né? As mensagens de retorno, ou como essas informações vão sair da minha aplicação para o cliente que solicitou essa informação. Dentro das nossas APIs, existe também a questão das validações, né? A gente trata aqui os erros, a gente recebe isso e faz o tratamento. Basicamente é essa a nossa aplicação. Meu nome é Luan, vou estar mostrando um pouco do código do front-end. Vou estar começando pela nossa index, onde será carregado todos os scripts do nosso site. Logo em seguida temos o body, que nós fizemos dessa forma para evitar repetição de código, então não vai precisar colocar em si mais nenhuma tela, nenhum HTML. Então todos os HTMLs vai ser chamado aqui, todas as nossas telas vão ser chamadas aqui. Então começando com a tela de cadastro, onde o cliente vai se cadastrar. Aqui temos o CSS dessa tela, ou seja, qualquer alteração que for feita nesse CSS não vai alterar os outros HTML. Aqui temos a empresa, o cadastro da empresa com mais informações específicas, como razão social, nome fantasia, CNPJ, tela de login com e-mail e senha, o CSS da tela de login, logo em seguida a modal, onde será exibida quando o cliente clicar em detalhes ou o administrador clicar em cadastrar um novo ou alterar. Produtos. Aqui vai ser exibido para o cliente, para ele ver os produtos, os preços e essas informações. Caso se interesse, é só clicar no botão alugar. Caso queira ver mais detalhes, clicando em detalhes vai conseguir ver. Usuário vai ser o cadastro do usuário com mais informações, se ele for um usuário normal, comum, né, que queira só fazer uma compra ao invés de alugar produto. É isso. Como tem pouco tempo, eu não vou conseguir mostrar mais informações. Então é só. Olá, professor. Eu sou o Thiago e eu vou mostrar um pouco da nossa interface do portal Rendit. Então, primeiramente aqui eu vou fazer um cadastro, né? Não tem conta? Clique aqui. Cliquei. Eu vou acrescentar o e-mail. Eu estou usando a máquina do Ailton para facilitar aqui na gravação. Eu vou pôr o e-mail escolhido. Em usuário eu posso pôr qualquer nome. No caso eu vou digitar nome de exemplo. E aqui eu vou digitar a senha que eu quero e vou clicar em cadastrar. Ó, clicado em cadastrar, aparece a imagem cadastro realizado. Legal. Agora eu vou efetuar o login. Eu vou pôr o e-mail que eu já acabei de cadastrar, vou digitar a senha e vou clicar em login. Ó, feito o login, nós estamos na parte de produtos. Então aqui são os produtos que nós já temos cadastrado. Aqui eu vou editar um produto, eu clico em detalhes, eu consigo alterar o nome, consigo alterar a descrição, consigo alterar características, está ativo ou não, e vou salvar a alteração. Ó, já alterou, tá vendo? Feito o teste, eu vou excluir o equipamento. Agora aqui, eu vou alterar a imagem de um produto. Então eu vou abrir aqui, ó, a imagem da furadeira, copiei a URL, vou aqui em outro equipamento e vou colar a URL da imagem. Ó, já alterou. Legal, né? Agora aqui eu vou mostrar a parte de empresas cadastradas.
Aqui eu clico a empresa, consigo trocar a razão social, né? Eu vou pôr aqui, ó, teste empresa. Você vê que do lado esquerdo já aparece aqui o nome fantasia e vou salvar a alteração, ó. Atualização salva com sucesso. Aqui você já vê que a alteração que eu fiz está ok, está ativo e eu vou excluir essa empresa. Ó, vou em deletar, empresa deletada. Agora a mesma coisa eu vou fazer com o usuário. Alterar os detalhes do usuário. Então aqui eu vou por apagar, vou alterar o sobrenome, que eu vou pôr um sobrenome qualquer. Aqui o e-mail também, @gmail. Aqui a senha eu consigo alterar. Telefone também, 23, nome de usuário, ativo ou não, e vou salvar. Você já consegue ver que já salvou a alteração que eu fiz. Agora eu vou excluir o usuário. Ó, cliquei em deletar, excluiu com sucesso. Só ele atualizou a página aqui, ó, já sumiu o que eu editei. Então é isso aí, professor. Muito obrigado. Vamos lá, vamos começar. Eu vou falar aqui da nossa função que envia e-mail, tá? Então, começando aqui, a gente importou aqui a biblioteca de SMTP, que é onde a gente vai fazer a conexão com o e-mail, de e-mail, né, para onde a gente vai construir a mensagem, e um JSON aqui. Criamos aqui uma variável key, que vai ser exatamente as credenciais do e-mail para a gente fazer a autenticação. Abaixo a gente vai ver. Aqui temos uma função que a gente chamou de lambda render, é uma função inicial que entra aqui, e ela já chama o nosso construtor, a nossa função principal que vai fazer toda essa construção do e-mail. A primeira parte aqui que a gente faz, a gente joga ele também no try catch para pegar a exceção, qualquer problema para retornar lá que deu erro, aqui dentro dessa função, e a gente chama aqui o select content. Esse select content é a construção da nossa página, é o e-mail, né, o HTML puro que está sendo construído, que vai ser, né, o conteúdo do e-mail. Então já tem todo o HTML aqui. Então ele pega voltando aqui, ele pega esse conteúdo e guarda aqui na variável, e a gente começa a construir aqui as propriedades dessa mensagem. Então a gente cria aqui, instancia um message. Depois que eu tenho todos os atributos desse message, eu vou falar aqui no message to, que é o destinatário, eu coloco o data to, que é o que eu recebi aqui no data, né, como parâmetro. Eu vou passar qual que é o assunto, eu pego do content, tá, que a gente criou aqui embaixo qual que é o content, então ele retorna o subject, então é bem-vindos ao Alugay, e esse aqui é o corpo, ele retorna essas duas no retorno. Seguindo aqui o body, né, que é o corpo, ou seja, toda a mensagem vai estar aqui. Eu coloco o tipo e faço um payload do body, né, e coloco na mensagem. Então, quando eu estou com o payload aqui em todo esse conteúdo, ele fica dentro dessa variável aqui da mensagem que a gente instanciou, e coloco para a resposta. Então a resposta vai receber a função send e-mail. Então aqui, nessa função que está logo aqui abaixo, a gente faz o disparo do e-mail. E a partir da resposta é o que eu vou devolver para a aplicação que chamou o envio do e-mail. E no send e-mail a gente pega e chama então a biblioteca, e a gente está conectando com o Gmail, né, o SMTP do Gmail. A gente criou esse e-mail aqui para poder fazer esses acompanhamentos. E eu passo aqui a chave, que é exatamente a variável que a gente criou aqui em cima. E ele passa aqui qual é a senha. Coloco então e chamo o send e-mail, passando quem é o e-mail que está enviando e a mensagem que a gente construiu, passando quem é o destinatário e o corpo da mensagem como texto. E retorno aqui status 200, que foi sucesso, e
retorno no JSON aqui uma mensagem, né, com a mensagem do body, que é o e-mail sent, né, o e-mail enviado, e dentro do try. Caso de erro, eu retorno 502 falando que algo aconteceu errado, né, que algo deu ruim, né, deu problema. Então, beleza, resumindo, essa foi a função que a gente criou, do que a gente escolheu lá para utilizar o SMTP para fazer esses disparos. Então, de forma bem resumida, foi isso aí, beleza? Obrigado aí, professor, um abraço.